Provavelmente você conhece as maiores bandas de rock e pop, sabe cantar os refrãos, conhece até os solos de guitarra, mas você sabia que por trás das maiores bandas da história existem segredos tão bizarros que parecem ficção? Então assiste esse vídeo para entender os casos. A primeira curiosidade seriam as exigências de segregação e o papel higiênico dos Beatles. Em 1964 a 1965, a Beatlemania tinha saído completamente do controle. John, Paul, George e Ringo não podiam andar nas ruas. Seus hotéis eram cercados por dezenas de milhares de fãs histéricos, e os contratos para seus shows pareciam leis de um novo país. No contrato oficial da turnê americana em 1965, havia cláusulas que mostravam o nível de excentricidade e de consistência que a banda tinha. A primeira exigência era cômica e obsessiva. A banda exigia que, em todos os camarins de todos os estádios, houvesse pelo menos 4 caixas de papel higiênico de uma marca específica e extremamente macia. O motivo: os Beatles se recusavam a usar o papel higiênico padrão nos estádios americanos da época, que John Lennon descrevia publicamente como a lixo de construção. Se a marca não estivesse lá, eles não subiam ao palco. John Lennon deu um ultimato aos promotores: nós não tocamos para as plateias segregadas. Ou vocês misturam todo mundo, ou nós pegamos o avião e voltamos para a Inglaterra agora. Os promotores tiveram que ceder para a turnê seguinte. Em 1965, os Beatles adicionaram uma cláusula oficial e inegociável em seu contrato: a banda não será obrigada a se apresentar perante uma plateia segregada. Essa exigência mudou a história do entretenimento nos Estados Unidos, o dia em que Syd Barrett assombrou o Pink Floyd. Em 1975, o Pink Floyd estava nos estúdios lendários do Abbey Road, gravando o álbum Wish You Were Here. O tema central do disco era a ausência, a perda da inocência e, especificamente, uma homenagem a Syd Barrett, o gênio genial e perturbado que afundou a banda, mas teve que ser afastado anos antes devido ao abuso de substâncias e esquizofrenia. Eles não o viam há mais de 5 anos. Enquanto a banda mixava a faixa Share You ou Crazy Diamond, uma música justamente feita para Sid, um homem gordo, totalmente careca, sem sobrancelhas e carregando uma sacola plástica de supermercado, entrou na sala técnica, e ele ficou andando de um lado para o outro, escovando os dentes de forma obsessiva. Os membros da banda se olharam. David Gilmour achou que era um técnico da gravadora. Roger Waters achou que era um amigo de alguém. Foram necessários quase 45 minutos para que alguém finalmente olhasse nos olhos dele e percebesse que era o próprio Syd Barrett. A transformação física era tão brutal que ninguém o reconheceu. Quando a ficha caiu, o clima na sala congelou. Rick Rich começou a chorar. Roger Waters ficou paralisado de choque. Syd estava lá, ouvindo uma música sobre a sua própria decadência mental, sem parecer entender o que estava acontecendo. Quando perguntaram o que ele achou da música, ele apenas disse: "Soa um pouco velha." Pegou sua sacola e foi embora. Ele nunca mais viu a banda. Bruce Dickinson, o vocalista e piloto de uma linha aérea. Bruce Dickinson, o lendário frontman da Iron Maiden, é o verdadeiro homem renascentista do rock. Ele é esgrimista de nível internacional, escritor, mestre em histórias e piloto comercial de aviões. Nos anos 2000, o Iron Maiden enfrentava um problema: fazer turnês mundiais levando toneladas de cenários de palco, incluindo o boneco gigante do Eddie, e toda a sua equipe técnica por rotas comerciais comuns. Era caro e demorado demais. Bruce teve uma ideia ambiciosa: e se eles alugassem um avião comercial inteiro, customizasse com a cara da banda e ele mesmo o pilotasse? Foi assim que nasceu o Air Force One. Primeiro um Boeing 757 e depois um gigantesco 747.
Bruce não pilotava apenas por hobby. Ele era contratado como piloto oficial da companhia aérea Astraeus, fazia o plano de voo e assumia o manchete do avião, levando toda a sua equipe para o próximo país. Passageiros de aeroportos pelo mundo ficavam em choque ao ver um dos maiores astros do rock conferindo as turbinas de um avião na pista. Para a turnê Somewhere Back in Time, ele trabalhava em uma jornada dupla. Imagine a cena. Bruce subia no palco à noite, corria pelo cenário, cantava notas absurdamente agudas por 2 horas para 70 mil pessoas. O show acabava. Ele tomava um banho rápido, vestia um uniforme de piloto com cap e gravata, ia para o aeroporto de madrugada, fazia o plano de voo e assumia o manchete do avião, levando toda a sua equipe para o próximo país. Passageiros de aeroportos pelo mundo ficavam em choque ao ver um dos maiores astros do rock da história conferindo as turbinas de um avião na pista. O acidente criou o heavy metal, Black Sabbath. Em Birmingham, na Inglaterra, no final dos anos 1960, a vida dos jovens era trabalhar nas fábricas metalúrgicas pesadas. Tony Iommi, um jovem guitarrista de 17 anos, odiava o trabalho, mas prezava do dinheiro. No seu último dia de trabalho, antes de largar o emprego para tentar a vida na música, ele foi escalado para operar uma prensa de metal gigante, uma máquina que ele não sabia usar direito. Em 1 milésimo de segundo de distração, a prensa esmagou a mão direita de Tony, decapitando as pontas de seus dedos médios e anelar. Sendo canhoto, esses eram justamente os dedos que ele precisava para apertar as cordas do braço da guitarra. Os médicos disseram que ele nunca mais tocaria. Desesperado, Iommi não aceitou o diagnóstico. Ele derreteu uma garrafa de plástico de sabão em pó, moldou dedais caseiros para substituir a ponta dos dedos e colou um pedaço de couro neles, para ter a aderência. O problema era que as cordas de guitarra na época eram muito mais duras e machucavam seus dedos feridos. Para conseguir tocar, Iommi teve que usar cordas mais finas, de banjo, e afinar a guitarra vários tons abaixo do normal, para que as cordas ficassem frouxas. O resultado dessa afinação mais grave, somada à força que ele tinha para pressionar o braço, gerou um som sombrio, pesado e arrastado. Sem querer, para compensar uma deficiência física, Tony Iommi acabou de inventar o riff opressor, que deu origem ao heavy metal. E depois de falar tantas bandas internacionais, pensou que não ia ter brasileira? Claro que tem, Legião Urbana, e a Paranoia de Renato Russo e o Mistério de Eduardo e Mônica. Nos anos de 1980, a Legião Urbana era a voz de uma geração no Brasil. No topo de toda essa genialidade estava Renato Russo, um compositor brilhante, mas também um homem de extremos. Conhecido por seu temperamento difícil, crises de ansiedade e uma paranoia intensa em relação à sua privacidade e ao controle de sua obra. Durante a gravação do álbum 2, de 1986, no Rio de Janeiro, Renato passava por um período de isolamento severo. Ele tinha pavor de que outras bandas roubassem suas ideias ou de que a gravadora censurasse as suas letras. Uma das músicas que ele levou para o estúdio era uma composição longa, sem refrão, que contava a história de amor de 2 jovens, completamente diferentes, Eduardo e Mônica. O resto da banda, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, achavam a música genial, mas Renato entrou em uma crise de insegurança profunda. Ele começou a achar que a música era boba demais e comercial demais para o peso intelectual que ele queria dar à Legião Urbana. A tensão no estúdio era tão grande que Renato simplesmente trancou as fitas de gravação da música em um armário e proibiu os produtores de mexerem nela. A situação ficou tão bizarra que, em um dos dias de gravação, Renato cismou que o estúdio da EMI Odeon estava sendo espiado por engenheiros de sons de outras bandas de rock nacional. Ele exigiu que as luzes do estúdio fossem apagadas e gravou várias linhas de voz no escuro total, sentado no chão, se recusando a olhar para os músicos através do vidro do estúdio.
Por semanas, Eduardo e Mônica correu o risco de ser deletada do álbum por um capricho de Renato. Foi necessária uma verdadeira operação de persuasão dos produtores e dos outros membros da banda, que precisavam esconder o mau humor de Renato para convencê-lo de que a música era um retrato honesto da juventude. No fim, a faixa foi lançada, tornou-se um dos maiores hinos da história da música brasileira e até virou filme décadas depois. Agora eu te mostrei algumas curiosidades sobre os Beatles, Legião Urbana, Pink Floyd e Iron Maiden. Depois de todas essas bandas, o que você acha sobre esses relatos e esses fatos tanto quanto curiosos? E a pergunta é que fica no ar: até onde um artista deve ir pela sua obra? Você sentiu o peso dessas histórias? Deixe seu legado aqui embaixo. Comente qual desses segredos mais te impressionou. Você pode deixar também seu gostei se inscrevendo aqui no canal. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tá ligado